pessoal, eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E hoje temos um dos episódios mais especiais do Intimidade Podcast, não é mesmo, Bibi? Com certeza, um dos mais importantes. Antes de qualquer coisa, ela começou com cortadas na quadra. Sim, ela era jogadora de vôlei. Depois trocou a quadra pelo microfone e virou jornalista. E hoje, uma das sexólogas mais famosas do Brasil. E com certeza, a pessoa que mais ouviu a frase, meu amigo mandou perguntar, Laura Miller. Olá! Bem-vinda! Muito obrigada, gente. Que alegria estar aqui com vocês nesse super novíssimo e badaladíssimo podcast. Ai, a gente fica feliz, Laura. Agora eu consigo respirar. Também. Eu falei, eu não posso errar a introdução dela, meu Deus. Foi maravilhosa a introdução, adorei. A voz trêmula aqui, toda tremenda. Não, mas é muito importante, Laura, eu estar entrevistando você aqui. A Esté que também me deu essa oportunidade. Eu nem vou falar muito, porque, sabe, eu sou... Vai chorar. Já chora. Pode chorar, tá liberado, não paga nada. Não, e eu já começo falando que vocês duas, né, porque, né, da mesma linha. O meu primeiro bullet que eu tive foi o seu, que eu comprei na internet. Foi mesmo, na feira. Jura? Foi meu E primeiro olha, da vida. E que bom, porque quando a gente estava criando a linha, eu lembro muito de eu frisar isso, né, Foi. Esté? Que assim, eu queria trazer um vibrador pequeno, de início, para quem nunca tivesse experimentado, para não assustar, e que fosse multifuncional e que possibilitasse uma série de prazeres e também de possibilidades. Então eu escuto das pessoas, eu coloco na necessaire, eu escuto de artista, de influenciadores, eu coloco na necessaire, eu levo pra viagem, eu faço isso, faço aquilo, porque ele é discreto. E parece um batomzinho, né? E assim, a gente vive ainda, sexo ainda é um assunto tabu, né? E ainda é um tema tabu, não é tão fácil lidar, não é todo mundo que é super descolado e que, né, tá tudo bem. Então, é um jeito de se aproximar desse mercado de produtos eróticos, de brinquedos eróticos que agregam prazer à prática do casal, mas é um começo. Então, eu adorei, eu adoro ter essa linha de produtos com vocês. Quando ela me contou, eu achei um máximo. E é justamente isso. Às vezes a gente acha que, pra início, as pessoas erram. Principalmente quem tá vendendo ali o sex shop. Eu vou empurrar esse brinquedo porque é o mais caro. Mas, às vezes, aquela mulher ou aquele casal, ele não tá preparado para aquele brinquedo. E é um erro muito comum. Tem brinquedo que as pessoas compram e ele fica jogado na gaveta porque não entendeu como usava ou não soube a dinâmica. Um pouco, não sabe a dinâmica. Precisa ter uma afinidade, né? Precisa ter uma escala ali. Você tem que se aproximar, né? Você tem que começar a história com os brinquedos eróticos e ir curtindo e vendo que é bacana. Principalmente o universo feminino. Totalmente. Porque nós, mulheres, a gente veio de séculos de uma repressão sexual muito forte. Então, pra gente conseguir usar brinquedo erótico, nossa, é um salto, né? Que a gente vem de bisavós e de avós que mulher direita não podia sentir desejo nem ter prazer. E aí, hoje, a gente tem toda uma linha gigante, né? Produtos de tudo quanto é tipo. E é um salto, né? É um distanciamento muito grande. E a gente não tá falando de tantos anos assim, né? Sei lá, anos 50, 60, 70, 80, ainda tinha muito preconceito. 90, então a gente tá no novo milênio, mas ainda tem preconceito. Tem muito, né? ainda. Eu dou muita entrevista, faço muita palestra, vou a muitos podcasts e vira e mexe, vem pergunta desse tipo. Mas tudo bem usar o brinquedo erótico? E eu sinto, ou vem uma questão de gente que está assistindo, ou dos próprios entrevistadores. Eu sinto um certo ciúme do brinquedo erótico, do vibrador, do massageador da minha parceira ou do meu parceiro. Então, ele entra ali também ainda nessa seara de temas tabus que a gente tem, que é o sexo, né? Então, ainda tá ali, tem muito mito a ser derrubado, né? Sabe o que eu escutei outro dia, Laura? Tem uma sexóloga que ela é cristã. E ela tem muitos seguidores, se eu não me engano, tem 500 mil seguidores. E no perfil dela, ela falou assim, que o diabo da relação é trazer um brinquedo pra dentro de casa. Imagina quantas pessoas não são impactadas por essa frase e vão levar isso pra vida. Porque é uma pessoa ali onde elas confiam, onde elas escutam. Tem um grau de influência, né? Com certeza. É complicado. Olha, o que eu costumo dizer é que, assim, eu falo isso
toda palestra que eu dou, e olha que eu faço muito, em toda ação que eu faço, eu gosto muito de repetir essa frase. Eu já falei várias vezes nas feiras, né, que a gente faz junto lá na Intime Expo. Que assim, qual que é o limite que a gente deve ter, né? Então, para a gente saber como é que a gente se posiciona, quais são os nossos limites. O limite que a gente deve ter, a noção para a gente viver bem a sexualidade, é só ir até onde aquela prática não nos fere, nem física, nem emocionalmente, e também não fere a pessoa que está ao lado. Cada pessoa é única, cada um vai ter essa noção de limite. Os brinquedos eróticos ou qualquer prática sexual, sexo oral, sexo anal, sei lá, masturbação, swing, sexo a três, o que for, né? A gente só pode ir, a gente está falando de mundo adulto, né? Sim. Mundo jovem, mundo adolescente, segura a onda, não está maduro ainda, espera ficar adulto para tomar suas decisões, né? Mas no mundo adulto, a gente tem o direito de escolher como é que a gente quer viver, né? O que a gente quer viver, quais práticas a gente quer se lançar, né? E eu falei mundo adolescente segura a onda na questão das práticas mais ousadas, né? Sim. Sexo a três, troca de casais, blá, 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 nas ousadias, né? Sim. Mas na adolescência a gente já tem todo um começo, uma iniciação sexual. Da masturbação, que é saudável, Sim. que não tem nada de errado. A gente tem toda uma experimentação. A gente só precisa segurar a onda em coisas muito ousadas para a gente ficar mais seguro de onde, né, para poder dar conta de toda a complexidade das ousadias. Mas no mundo adulto, voltando para o mundo adulto, claro que a gente pode fazer o que a gente quiser. Com certeza. E tendo essa noção. Eu fui numa casa de swing, não gostei, então não vai mais, né? Você é adulto, Sim. você tem o direito, você pode experimentar. Eu comprei uma linha gigante, a linha Laura Miller de brinquedos eróticos, não gostei, né? Então, claro que você pode não gostar e não usar, mas o que eu tô querendo falar é que se permitir. Você pode, deve experimentar, né? E parar de ter essa visão tão limitada, às vezes, né, e tão antiga, de que tem algo que vai ser o pivô ali do estragar a sua relação. É muito isso. Na linha dos brinquedos eróticos, gente, são brinquedos, né? Então é importante. Qual que é a câmera? Aquela ali? Olha, isso. Gente, brinquedos eróticos são brinquedos. Sex toys é para brincar, é para se divertir. Então, brinquedo erótico é para complementar o prazer individual e o prazer do casal. Não é para competir, não é para roubar o lugar de ninguém. Eu costumo dizer assim, brinquedo erótico não abraça, não beija, né? Ainda não, né? E ajuda a dar um fôlego Não ali, né? Às vezes. Dá um fôlego. E é uma forma, por exemplo, da mulher encontrar jeitos novos de ter orgasmo. Ou se ela tem dificuldade de orgasmo, pode ajudá-la a encontrar o caminho para o orgasmo. É um jeito de o casal diversificar as práticas sexuais e ter novas sensações. Porque todo o mercado, ele pensa muito em casal, né? Sim, muito. Tem muitos brinquedos para casal e qualquer brinquedo que você tenha, você pode pensar na prática 2. Na nossa linha, a gente pensou muito nisso, né? Muito. A gente tem, eu tô vendo aqui, a gente tem uma velinha de massagem para o casal. Né, para um fazer no outro, ela vira um óleo de massagem, né, delicioso. A gente tem o lubrificante que você pode usar sozinha na masturbação, né, com o vibrador bullet ou um outro vibrador, mas também na penetração, no jogo erótico do casal. E não só um homem com uma mulher, podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres. Então, a ideia... 2 casais. 2 casais, pode ser o que quiser, né? A ideia é a gente ter aí uma possibilidade de entrar com essa com essa ou a que for, né? Mas entrar com o brinquedo erótico como um complemento, algo, complemento, né? Ele também, eu gosto muito de falar isso, a Esté já me viu falar outras vezes, ele também não vai tratar nenhuma doença, né? Então, a gente tem, por exemplo, um sérum que é maravilhoso e que hidrata, né, a região genital. Pode ser homens, mulheres, qualquer gênero, qualquer forma de viver a sexualidade. Mas ele vai tratar uma doença? Não, ele não vai tratar, né? Doença a gente vai tratar com o médico, né? Com produtos específicos, né? Com toda uma farmacologia, com diagnóstico, né? Ou, por exemplo, um brinquedo erótico vai resolver um problema sexual? Calma também, né? Um problema
problema sexual, que aí eu já entro na seara do livro, uma dificuldade sexual, É isso, né? que eu queria saber, Laurinha. O teu livro, qual que é o foco dele? Deixa eu até mostrar aqui pro pessoal. Caminho lá. do prazer. Porque, A olha, a Caminho do capa Prazer. eu já amei. Eu adorei também. Eu adorei, achei que ficou, assim, super a sua cara. Ficou. E ficou. você sabe que eu adorei esse caminho do prazer fazendo a curva. Eu ali, amei. Né, aí é Eros e Psique, né? Amor e a psique, né? O Aham. emocional, enfim. É uma coisa, eu achei que ficou um primor da Editora Vozes. Adorei, Editora Vozes. Toda a equipe. Enfim, o que é esse livro? Esse livro, ele nasceu de uma monografia minha que eu sou psicóloga e analista junguiana, né? É uma abordagem da psicologia e que eu fiz uma formação em análise junguiana pelo Instituto Junguiano de São Paulo, que é vinculado à JB e a uma instituição internacional que é a IAAP. A minha monografia eu resolvi lançar em livro e procurei a Editora Vozes, que já fazia anos que tinha uma conversa para eu lançar um livro com elas. Esse é o meu 7º livro, eu nunca tinha lançado nenhum com a Editora Vozes. E aí, quando chegou o texto da monografia, aí a editora, os editores, né? Mas vou falar aqui no nome da Aline, que foi com quem eu tive mais contato. A Aline falou: Laura, você tem um público muito grande, né? A gente estava avaliando aqui que se você só trouxer um texto para analistas junguianos, vai limitar demais. Será que não dá para você conversar com todo esse público, com todos esses leitores, né, que te assistiram 15 anos no Altas Horas, com todo esse público? Enfim, eu adorei a ideia e aí nasceu o livro. Então, o livro ele é diversificado e fala com vários públicos. Do que ele fala? A monografia era o tratamento das dificuldades sexuais, das disfunções sexuais, numa conversa entre os conhecimentos da sexologia e da psicologia analítica. Então, essa foi a minha monografia, essa conversa entre sexologia e psicologia analítica e o meu modo de atender no consultório como analista junguiana. Essa é uma parte do livro, é a terceira parte do livro. Mas uma grande parte do livro virou perguntas e respostas. Né? As perguntas dos amigos, e aí é para o público em geral. Então é indicado tanto para especialistas, para quem trabalha com a área, como para o público. Para o público em geral. Sim. E nessa parte de perguntas e respostas, a temática continua sendo as dificuldades sexuais e como se mover e como se transformar, como sair delas a caminho do prazer. Incrível. E as dificuldades sexuais, quais são as que eu trabalho ali, né? Orgasmo feminino, orgasmo masculino, ejaculação, a dificuldade que é a ejaculação precoce, né? Tem também a ejaculação que não vem, né? Que seria uma dificuldade de orgasmo também do homem. Aí também trabalho a ereção, as dificuldades de ter e de manter ereção. A dor na penetração feminina. Ai, amém. Esse né? assunto Bem ainda comum, é tão bem tabu comum. e tem que trazer isso. Muito. O vaginismo, que não é necessariamente a dor na penetração, é quando a vagina se fecha totalmente, não consegue ter a penetração do pênis na vagina, né? E também as dificuldades de desejo, que é o grande mal do nosso tempo, né? As grandes questões, né? A gente tem tido aí muitas questões com desejo feminino, masculino, de qualquer gênero, de qualquer forma de viver a sexualidade. Então, eu trabalho essas dificuldades, tenho as perguntas e respostas ali, e aí, num outro momento do livro, eu falo um pouco sobre teoria e tratamentos. Né? E aí, linkando aqui com nossos produtos eróticos e com as nossas coisas, as dificuldades sexuais requerem tratamento, né? Quando elas estão instaladas. E o tratamento, em geral, é com 2 especialistas. É com o médico e com o psicólogo, com a médica e com a psicóloga. Por quê? Porque a gente ser humano é um ser biopsicossocial. Então, a gente tem um corpo, aí é um médico que precisa avaliar esse corpo. Psicossocial, a gente tem uma psique, né? A gente tem uma alma, né? Um emocional. Então, esse psicossocial seria tratado com o psicólogo. Por isso que tem que tratar com os 2 especialistas. Uma junção, né? Uma junção. E tem uma ordem de fatores ou tanto faz? No Brasil, depende do caso? E em alguns países, eu acho que na maioria dos países, talvez, a porta de entrada mais para os tratamentos é com o médico, principalmente na sexualidade feminina. Então, a gente vai mais ao médico do que os homens, né, mulheres. Sim. Então, a gente vai mais ao ginecologista do que homens vão ao urologista. Então, a gente vai
vai ao médico ginecologista e às vezes ali nesse médico, nessa médica, se queixa da dificuldade sexual. Por que precisa fazer um olhar para o corpo? Aí a médica avalia que não tem nada, se não tiver nada de errado no corpo. Aí ela indica para você. Aí é uma questão emocional, como a dificuldade de orgasmo, a dificuldade de desejo, ver como tá os hormônios, a dor na penetração. Na dor na penetração e no vaginismo, às vezes entra mais outra, é uma equipe multidisciplinar. Entram fisioterapeutas pélvicas, né? Em algumas dificuldades, se a gente for para o campo masculino, então aí se a gente olha para a ejaculação precoce, pode entrar um psiquiatra, porque a ejaculação precoce, a principal causa é a ansiedade elevada. Eu ia perguntar exatamente isso, porque a principal causa é realmente a ansiedade, né? Principalmente agora. Precoce. Eu acho que as pessoas estão muito pressionadas no momento. Sim, a gente está em tempos muito ansiosos. Mas essa ansiedade não seria aquela do transtorno mesmo, né? Seria a ansiedade só do momento. Não, a pessoa pode ser uma ansiosa na vida como um todo, por isso que precisa vir para um especialista, né? Então, por exemplo, se um homem... Hoje eu atendo online. Então, vem um rapaz, ou um homem jovem, ou adulto, enfim, ou terceira idade, vem com uma queixa de ejaculação precoce para mim. Se não chega via médico, ou enfim, chegou. A gente vai avaliar, vai encaminhar para um urologista para ver como é que está a parte física, né? Mas chegou no psicólogo, a gente vai começar a trabalhar as questões emocionais, vai ver que tamanho que é essa ansiedade, porque muito provavelmente, se a pessoa é ansiosa na cama, ela é ansiosa na vida como um todo, né? E aí a gente vai trabalhar essa ansiedade e às vezes vai precisar entrar com medicação. Só que o psicólogo, né, a psicóloga, ela não prescreve medicação. Sim. Então, precisa buscar um psiquiatra ou um urologista, um médico que possa, né, prescrever medicação. Por isso que, linkando aqui com produtos eróticos, o produto ele não vai tratar essas questões que elas são mais profundas. Ele pode facilitar ali. Mas, por exemplo, numa questão de ejaculação precoce, é difícil um brinquedo erótico ajudar. Mas uma questão de orgasmo feminino é mais fácil. A mulher vai ter que tratar as questões emocionais dela, que estão impedindo dela ficar à vontade com o próprio corpo. Os tabus, por exemplo, o tabu em torno da masturbação. Sim. E aí, num crescente, a gente pode começar a ter um brinquedo para melhorar essa história toda. Nas questões de penetração, o brinquedo pode ser também coadjuvante, mas também não vai ser de cara, vai ser um processo. Ou na questão do vaginismo, que está completamente fechadinha, aí a gente vai fazendo todo um trabalho emocional para ver o que é, né? O que essa dificuldade sexual, a gente costuma dizer, e eu digo isso muito no livro, a dificuldade sexual, ela é um alerta de que algo não vai bem. Não necessariamente ela é a coisa em si, mas ela é um alerta, né? Então, ela alerta para algo que não vai bem. Na psique, a gente diz, né? No emocional. Então, o que não vai bem, que faz com que... O que não tá legal... Aí vai ter que investigar, né? Criar todo esse... Então, pensando assim, de um jeito bem... Uma linguagem bem simples. O que não tá legal na cabeça dessa mulher, né? Dentro dela, no emocional dela, que faz com que ela trave tanto e fique tão fechada, que é o tal do vaginismo, né? Que contrai involuntariamente a musculatura e que ela não consiga de jeito nenhum penetrar. Aí é todo um levantar da história de vida, das relações traumáticas, se houveram, se não houveram, como é que ela olha para a sexualidade, as questões religiosas, blá, 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 blá. E aí, aos poucos, às vezes é um tratamento de anos, né? E devagar ela vai se soltando até chegar num estágio em que ela vai começar a tentar dessensibilizar essa região. Aí a gente pode entrar com um brinquedo erótico, com um lubrificante. A gente entra também, né? Para complementar, pode entrar com uma fisioterapia pélvica, mas não dá para forçar a barra e nem para excluir etapas nem profissionais. Não dá para a gente achar que uma questão emocional a gente vai resolver com a fisioterapia pélvica. Eu também acho, ia falar exatamente isso. Ou uma questão pélvica, né, de fisioterapia, a gente vai resolver na conversa, no consultório. É o conjunto, né? Cada especialista tem a sua praia. Assim como brinquedos eróticos têm o seu lugar, que é um ingrediente a mais, assim como um livro tem o seu lugar, que é trazer essa informação que a gente está dando aqui. O podcast tem o seu lugar, né? Então, a gente precisa entender o que cada coisa faz. O que um livro faz por mim, né? Um livro me traz informação. Então, eu tenho ejaculação precoce, deixa eu ver aqui. Nossa, é isso, causas, blá, blá, blá. Eu tenho orgasmo, barará, barará, né? Eu tenho dificuldade... Então, aí você consegue. Eu tenho dificuldade de ereção, eu tenho baixa de desejo. Você busca informação.
para um especialista também, né? Como é que será que a Laura, ou como é que será que essa abordagem que ela trabalha atende no consultório? Então, o livro vai trazer informação, um podcast, o que for, mas não vai resolver tudo também. Mas para algumas pessoas deve ser muito difícil quebrar essa barreira até mesmo de buscar informação, né? Sim. Porque tem pessoas certeza. que mesmo tendo a internet, tendo todo esse amparato hoje tecnológico de informação, as pessoas ainda têm vergonha de digitar, de escrever que está com alguma dificuldade, né? Muita vergonha. Tem pesquisas que apontam que tem muita pesquisa sobre sexualidade masculina, tem sobre feminina também. Mas com a chegada aí dos medicamentos para ereção desde 98 no Brasil e no mundo, então muitos laboratórios começaram a fazer muitas pesquisas e como é que era a questão desse homem que tinha uma dificuldade de ereção, como é que ele se relacionava com a dificuldade, né? E as pesquisas começaram a apontar que uma das coisas, né, é que esse homem demorava de 3 a 5 anos depois do problema instalado para buscar ajuda. Olha procurar só, ajuda. né? A diferença de gênero nesse sentido, né? Porque E a mulher também demora. A gente não sei se tem alguma pesquisa que fale em quanto tempo, Eu mas sinto ela também que hoje demora. o homem, se ele tem uma disfunção erétil ou algo assim, ele procura muito mais rápido a questão da ajuda, porque eu sinto... Agora tá mais rápido, né? Eu sinto que da parte do homem, sim. A mulher, eu acho que ela coloca vários fatores que estão acontecendo. Ai, não, mas é o estresse, é o trabalho, são os filhos. Óbvio que tudo isso agrega, mas ela vai colocando a culpa somente nisso até procurar uma ajuda. Mas você não Sim. acha que o homem ele procura ajuda mais rápido quando isso envolve a performance e não a saúde necessariamente? Então, olha, a performance sexual faz a pessoa buscar ajuda, sim. A gente tem esse dado que demora, em média, aí, esses 3 anos, até 5 e tal. Agora, hoje a gente fala muito em performance, né? Performance. A saúde, às vezes, a pessoa vai procurar quando tá morrendo, né? Quando tá bem ruim, né? E a performance, você tocou numa palavra que eu acho que é legal a gente falar. A gente está num mundo que está cobrando muita performance da gente. Essa cobrança de performance gera dificuldade sexual. Por quê? Porque a gente põe uma régua alta, tanto homens quanto mulheres, qualquer gênero. A gente começa a achar que a gente tem que transar sempre, que a gente tem que ter ereção sempre, que tem que ter orgasmo sempre, que tem que estar sempre afim, que tem que ter tudo tem que ser muito perfeito. E isso é uma idealização, é um mundo ideal. Que tudo vai ser perfeito, que nada vai sair do lugar, que toda vez que eu for transar vai dar tudo certo. É irreal, então. Além de ser super ideal, irreal. É irreal. É irreal por quê? Porque a gente, ser humano, a gente é falível. A gente não é perfeito, a gente não atinge a perfeição nunca. Não adianta perseguir esse ideal de perfeição. A gente não atinge uma perfeição em nenhum dos setores. Nem física, nem emocionalmente, nem esteticamente, nem de forma alguma. Não existe essa noção de perfeição, né? Ou essa busca insana que a gente vive pela perfeição, ela é bem equivocada, porque a gente vai falhar. É verdade. A gente vai cair, a gente vai tropeçar. E tá tudo bem. E falhar é broxar também, viu, gente? Falhar é broxar e no campo sexual mulheres também vão falhar, Sim. né? E tá tudo bem. Sim, faz Então, parte. se a gente não ficasse cobrando essa performance tão assim, e não cobrar do outro também, porque hoje a gente tem uma nova mulher, eu tô pedindo café, né? Vamos assumir o cafezinho. Hoje a gente tem uma nova mulher, hoje assim, já de alguns anos para cá, que a gente tinha lá, se a gente contextualizar historicamente, né? Tinha a época das avós e das bisavós, que mulher de direita não podia transar, né? Então a mulherada nem queria saber nada com sexo. Hoje a mulherada quer saber muito com sexo. Mas a gente também foi para um outro extremo, né? Saiu daquele lugar lá de não querer nada para um lugar de que quer muito e cobra muito. Cobra mesmo. Sim. Então, saiu de um lugar de não ter muita voz para um lugar que não só tem voz, como cobra, como exige, como E do faz eu preciso assim. querer, né, também, né? De se obrigar. Exato. E de cobrar da parceria, seja 2 mulheres ou um homem e uma mulher. Então, a gente tem uma mulher cobradora e quando ela fica muito assim, isso eu falo bastante no livro, a mulher que fica muito assim em cima do homem, de alguma forma, ela vai despotencializando esse homem. Nossa, né? a gente Hoje, falou sobre isso vocês falaram? exatamente hoje. A gente falou muito dessa mulher que vem com tudo, que não sei o que ela começa a tirar essa energia masculina do homem. Que eu sinto falta dessa energia masculina. Eu acho ótimo esse homem Claro. que tem essa energia. E eu acho que cada vez as mulheres estão querendo mais uma amiga
do que um namorado, por exemplo, às vezes sim. E na cama, se a gente começa, e independentemente o homem também cobrar da mulher, a mulher do homem, e eu tô repetindo muito 2 mulheres ou 2 homens, porque assim, qualquer pessoa que começa a cobrar da sua parceria algo na cama, ela tá contribuindo pro sexo piorar, pro sexo ficar bem ruim. Por quê? Porque a cobrança não é legal. Porque a cobrança entra nessa coisa da performance. Você está exigindo uma performance alheia, né? Não dá. E a performance não está relacionada com a espontaneidade, né? Não, então... você tá fazendo o que ali? Para competir numa maratona, chegar em primeiro lugar? Não, não é. Né? Então, eu falo muito isso nas entrevistas também, tenho falado cada vez mais. Quando a gente vai para a cama querendo competir com o outro, quem que tem mais prazer, quem que manda mais, quem que isso, quem que aquilo, né? Ninguém ganha. Ninguém ganha. O prazer sai perdendo. Porque é uma dupla, é um jogo erótico. Tem que ter mais sensibilidade, tem que ter mais feeling, tem que deixar rolar, fluir, tem que ceder. Ceder, não assim, fazer coisa que você não quer, né? Mas assim, ceder um pouco, às vezes, o seu lugar, né? Você tem que olhar para o seu prazer, mas peraí, deixa eu ceder um pouquinho e olhar agora para o prazer do outro. Então, o que eu posso, né? Porque é um dar e receber prazer. Talvez a palavra ceder não seja boa, mas talvez a palavra observar. Sim. Então, você tem que observar também a necessidade da outra pessoa para você poder dar prazer, mas também sem se cobrar, né? Então, é um jogo. Você recebe um pouco, você dá um pouco, né? É um jogo erótico. Até porque alguns, ao de repente parar esse momento para observar o prazer do outro, ele vai sentir prazer em estar dando prazer. Sim. E tem tanta gente que está tão condicionada ao seu próprio prazer que não chega a esse momento de empatia ali, não sei, de uma... Então, o um jogo altruísmo, talvez. tem que ter essa conversa no jogo erótico, essa troca, né? Então, o jogo erótico, na verdade, é uma troca. O tempo todo é uma troca, é um dar e receber prazer. Então, nem é só dar e nem só receber, né? Então, a gente pode falar que eu sempre falei muito da questão da comunicação, que era um pouco falha em relacionamentos. Então, a gente pode unir também essa parte da comunicação junto com esse do mandar, eu querer. Claro. E a parte da comunicação, Esté, é fundamental. Porque o que a gente vê também, e eu observo, né? Que sexo ainda é um assunto tabu na nossa cultura, né? Muito. Apesar da gente ter muito mais campo. Olha esse podcast, olha essas coisas todas, não, né? Isso, mas se a gente sai, às vezes, de grandes capitais, vai para o interior, assim, é mais difícil. É muito mais difícil. É mais difícil. E aí, a gente pensar que, por ser ainda tabu na nossa cultura, a gente ainda tem dificuldade de falar na escola, na sociedade como um todo, entre os amigos, a gente faz brincadeirinhas e tal, mas entre os amigos e especialmente entre o casal. Então, voltando o olhar para a comunicação, às vezes o casal não se comunica sobre sexo. E não tem intimidade para se comunicar. Transa, mas não fala sobre, né? Então não se comunica, mas precisa ser uma comunicação afetiva. Não pode ser uma comunicação cobradora. E de julgamentos, de né? julgamento, de impositiva. Né? É uma parceria. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente fala que uma dificuldade sexual é um sintoma, né? Se surge uma dificuldade sexual entre o casal, que aquele casal vai deixando de fazer sexo e vai perdendo o interesse um pelo outro, né? Isso é sintoma de quê? Né? Como é que está a relação fora da cama? Como é que está essa proximidade? Ou será que estão com outros interesses e está tudo bem? Né? Será que é a vida mesmo acontecendo, uma nova fase, um novo processo e está tudo bem? Então, a gente precisa avaliar muito. Mas, às vezes, o sexo também mostra como é que está a saúde da relação, não só na cama, fora dela também. Ele pode ser um termômetro ali para entender, também, né? Mas sempre a gente tem que ter bom senso e um olhar mais tranquilo, que assim, pode ser que a gente tá com outros interesses, né? Que o casal tá com outros interesses. Então tem tanta coisa para fazer. Estamos viajando muito. Estamos fazendo não sei o que muito. Cheio de filhos, sei lá, qualquer coisa. E que aí também o sexo perdeu um pouco do espaço. Mas aí é sempre de o casal olhar. Tá faltando? Tá precisando? Tá querendo mais ou não? Porque também ninguém é obrigado a ficar fazendo sexo, né? Ou a querer sempre, Ou a querer sempre, de jeito nenhum. Não existe frequência ideal, né? Cada casal faz o seu arranjo. Existe uma frequência ideal? Existe alguma coisa? Não existe. E nem para casal jovem, nem para casal adulto, nem para terceira idade. Não existe uma frequência ideal.
né? Porque o desejo da gente, ele oscila ao longo da vida, tem a ver com as questões hormonais, né? Então, por isso sempre vamos olhar com o ginecologista, o urologista, até o ao longo do mês, viu? Vou falar pra vocês. Até ao longo do mês. Ao longo do mês, né? Sim. Porque a gente, claro, né? No ciclo, né? Menstrual, enfim, né? Mas assim, não, a parte hormonal, a parte física é um substrato, mas não é só. A cabeça comanda muito mais. Então, a gente precisa ver como é que tá esse dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, pode acontecer da pessoa estar lotada de projetos novos. Esse projeto novo está roubando todo o desejo dela, todo o tesão, toda a libido está investida nos projetos novos. Então, não sobra energia, né? Porque a libido não é uma energia só sexual, é uma energia de vida. Não sobra esse tesão de vida para o sexo. Pode ser. Pode ser que seja uma fase, ou pode ser que a pessoa se encante mesmo com projetos profissionais e viva isso com muito tesão, de vida, né? Com muita libido. Ou pode ser que ela está vivendo um momento de vida em que teve grandes perdas, como foi na pandemia. Nós perdemos muitos entes queridos, né? Conhecidos, etc., muitas pessoas. Então, um momento de muita perda. Como é que você vai ter todo esse desejo? Às vezes você não vai ter todo esse desejo. Mas, né? Laura, você está num momento de baixa. E você falou do casal que está transando, que está se dando super bem e tal no sexo. E que se isso, de repente, ali o sexo pode ser um termômetro para a vida do dia a dia deles. E o oposto, o casal que se dá super bem, que vive bem, que conversa, que tem uma amizade, mas no sexo não encaixa, no sexo... E aí já tá casado, sabe? Então, assim, como entender o que fazer nessa situação? Um casal que se dá super bem, que conversa, que são mente aberta e tal, mas no sexo não tá indo. Dá o caminho das pedras para esse povo. Pois é, gente. Será que tem caminho das pedras? Vamos lá. Essa é uma questão que você está trazendo. E mesmo eu atendendo online, eu atendo casais online. E essa é uma questão que chega muito. Né? E que chega assim, às vezes o casal era super transante no início da relação. Aí o tempo foi passando, perdeu. Algo desconectou. Né? Ou às vezes o casal já começou morno. Mas tinha muita afinidade fora da cama. E aí vai para os nossos consultórios para falar como é que a gente agora ajusta isso. Porque a gente se dá tão bem fora, por que não se dá bem dentro? A gente se ama, né? Não é falta de amor, a gente né? se ama, não é falta de amor. Aí também não vai ter uma fórmula. Então, por isso, assim, não temos o caminho das pedras. Pronto. Poxa. A gente vai ter que ver o casal. E nunca tem, viu, gente? Nunca tem. Se seja a pessoa chegando com uma dificuldade de orgasmo, isso eu falo muito no livro. Falo disso também, do desejo dos casais. Se chega com uma dificuldade de orgasmo, ou se chega com a dificuldade de ereção, de ejaculação, qualquer coisa, qualquer dificuldade que surja no âmbito, não é nesse campo do sexo, acho que em qualquer campo, não vai ter uma receita pronta. Então, por isso que é um tratamento, né? Você vai ter que olhar para o casal como paciente. E aí, levantando, o que aconteceu na história de vida, né? O que aconteceu do casal e individualmente, né? De cada pessoa do par. O que está acontecendo hoje? O que aproxima ou o que afasta? O que dá para aproximar? O que dá para transformar e se dá? Porque às vezes não dá. Às vezes não dá para aproximar. Então, é todo um processo de quê? De mergulhar fundo em si. Então, quando esse casal vem, vai precisar mergulhar fundo ali nas suas questões emocionais, né, individuais, pra e nas entender. questões do casal. Então, a gente trabalha a relação, como é que está essa interseção, considerando que cada um é um universo, que cada um é um mundo. Então, dando exemplos, né? Pode ser que uma pessoa do par sinta um desejo por determinadas práticas que a outra não sente. Pode ser que uma das pessoas do par sinta alguns nojos, tem algumas coisas, eu não gosto disso, eu tenho nojo daquilo, eu não gosto daquilo outro. Pode ser. E aí, como é que você vai trabalhar isso, né? Será que dá para rever esses nojos? O que dá para fazer em relação a isso? Ou pode ser que esse casal vive num fight, numa briga muito grande fora da cama. E aí fica muito estressado. E aí, na hora da cama, não está conseguindo fazer tanto a parceria. Ou
como você disse, um casal que se dá super bem, super bem, super bem, mas tem aí, como o sexo ainda é tabu, tem uma certa inibição de ir para esse lugar mais instintivo, mais, né, talvez colocar aí uma coisa mais picante, né, um molho na coisa. Tá faltando um temperinho Tá ali. faltando um tempero, falta esse tempero, Já né? que você falou de fight, uma pergunta. Sexo de reconciliação é saudável ou tóxico? Nada. Olha, tudo pode... Depende. De novo, né? Ai, é uma delícia. Pode ter casal que... então, pode ter casal que ama o sexo de reconciliação e até cria mecanismos pra arrumar Cria um briguinhas. fightzinho Ai, não, isso eu pra não fazer fiz. o sexo de reconciliação. Olha só. Agora, quando ele é tóxico, vai depender também do casal, né? E da briga, né? E da briga, ou ele pode ser tóxico de que sentido? Uma pessoa, quando ela se sujeita sem querer, aí é tóxico. Aí não Sim. precisa nem ser de reconciliação, né? Você não quer transar de jeito nenhum, mas você vai transar. Você vai se obrigar a transar, né? Ser obrigada, né? Nem pensar, né? Mas assim, às vezes a gente se obriga. Não só a mulher, o homem também, né? Se obriga a estar ali. Então, eu acho que o campo do tóxico é quando a gente ultrapassa os nossos limites. Aquela regra lá, né? Né? Só ir até onde aquilo não nos fere, nem física, nem E que seja emocionalmente. consensual sempre, né? Que seja consensual sempre. Mas muitos casais realmente adoram o sexo de reconciliação. Mas tem casal que também não. Tem casal que briga e que aí precisa dar um tempo ali pra baixar aquela gana, aquela vontade de estrangular. E aí sim recomeçar. Pra mim não dá pra ser assim, ai, briguei agora, daqui 30 minutos vamos estar ali a milhão. Não, pra mim é assim, passa uns 3 diazinhos, aí rola aquele... Nossa, então rola não é de reconciliação. Não, mas tô dizendo assim, por exemplo, teve uma vez que eu terminei e eu tava na faculdade ainda, e a gente era da mesma faculdade, e a gente se encontrou, ele falou assim, quero conversar com você, tinha passado, sei lá, uma semana. Quero falar com você, eu falei, olha, eu tô aqui no carro indo embora, ele foi até o carro. Só da gente encostar aqui, ó, no Já carro, deu choque. assim, eu falei, ferrou, não vai ter jeito, entendeu? Então, assim, acho que é o toque, o momento, aquela coisa à flor da pele do tipo, cara, eu gosto de você, a gente tá brigado, será que a gente consegue reconciliar? Então, é gostoso esse friozinho na barriga também. E você vê como cada caso vai ser um caso, cada pessoa vai ser uma pessoa e cada dupla vai ser uma. Ah, com certeza. Que às vezes a pessoa, já engatando aqui outras ideias, né? Mas às vezes a pessoa troca de parceria, como você falou, da faculdade, né? Você já não tá mais com esse parceiro, né? Às vezes a pessoa troca de parceria e aí precisa também trocar de estratégia e se perceber naquilo, né? Então a gente tem um jeitão ali de funcionar na cama, tem um jeitão de sentir desejo, mas às vezes troca parceria, é outro jeito. Dá link de outras formas. Porque sabe? é um time sempre, então tem que ter É uma boa uma comunicação dupla. ali, né? E a comunicação é fundamental. Sim. A comunicação é fundamental. Eu recebi uma pergunta esses dias no meu perfil. Eu já respondi, mas eu gostaria que você respondesse. Estou em um relacionamento, mas fantasio com outras pessoas. Isso é traição? Então, essa pergunta chega para mim bastante também, né, Maria? Chega muito essa pergunta. Olha, o conceito de traição varia muito, né? De pessoa para pessoa. Cada pessoa pode achar o que quiser, né, de traição, para ela, do que for traição. Mas, se a gente for pensar ali, né, assim... na origem da palavra, que seja, né? Traição seria quando uma pessoa está se relacionando com outra pessoa, né? E hoje também ficou difícil isso, porque se a gente amplia esse conceito, então um relacionamento virtual é traição, né? Você está se relacionando só pela internet, né? É traição. Né? Se é um relacionamento, e algumas pessoas consideram a traição quando está se relacionando sexualmente com outra pessoa. Mas às vezes a pessoa está se relacionando amorosamente, numa relação muito mais íntima e próxima, que talvez ter o sexual. Sem ter, enfim, né? Então o conceito de traição ele é muito flexível e muito complexo. Agora, nesse caso, é uma relação com a própria imaginação. Eu falo mais no sentido de imaginando, fantasiar né? mesmo. Então, em linhas gerais, não seria traição. Mas as pessoas ficam enlouquecidas. Eu tava num podcast, né? Recente agora. E aí surgiu esse tema, né? Tipo, eu não posso nem pensar
que quem tá comigo tá imaginando outras pessoas ou tá fantasiando com outras pessoas. Pra mim é traiçãozaça. E aí a outra pessoa falava, não acho que seja de jeito nenhum, a imaginação é livre. Então, assim, cada um pensa de um jeito. Mas, em linhas gerais, o que a gente tem a dizer é que, assim, realmente a imaginação é um poderoso estímulo erótico. E ela é livre, cada um tem a sua. Você não acha, Laura, que poucas pessoas na cama, falando de uma relação, assim, heteronormativa e monogâmica, tá? Que não é o meu campo, mas pensando assim, você não acha que na cama sempre tem mais de 2 pessoas? Então, isso também é um conceito amplo, né? É um conceito elástico, né? Você está pensando assim, né? Que a pessoa vai estar sempre imaginando, alguma coisa diferente. Não necessariamente, né? Porque, de novo, cada pessoa é única. E tem gente, por exemplo, vamos pensar assim, vamos para um outro lugar, porque eu acho que fica um exemplo mais real, mais fácil da gente identificar. Aquele casal está se conhecendo, está extremamente apaixonado um pelo outro. Esse casal só vai ter olhos, não tem. Se tiver de fato apaixonado, é esse negócio que encontra a faísca, que quer transar várias vezes ao dia. Não importa a idade desse casal, mas se está extremamente apaixonado, você não vê mais nada. Você fica louca e louco, né, por aquela pessoa. Aquela pessoa é o objeto gigantesco do seu desejo naquela fase da paixão que não dura a vida inteira. Sim. Dura alguns meses, talvez ano, mas ela não dura a vida inteira. Depois, essa paixão pode ceder lugar para um grande amor. Ou não, né? Mas a paixão é algo que te toma, é avassalador. Então, esse casal hipotético, que está extremamente apaixonado, será que vai povoar na imaginação outras coisas? Não. Aquele casal tá querendo um devorar o outro num Então, eu vou reformular, sentido. vou falar, num casamento com mais de 15 anos. Tá, aí vamos lá. Como é que é esse casamento, né? Será que quando essas pessoas que estão indo pra cama, será que no mecanismo delas de se estimularem, elas usam esse artifício de imaginar outras pessoas ou elas usam outros artifícios? Talvez elas imaginem aquela pessoa que está ali com ela e fechem os olhos e estejam imaginando aquela pessoa. Ou uma parte do corpo, porque o campo nosso do estímulo erótico é muito grande. Às vezes, aquelas 2 pessoas, elas têm fetiche por algo. O que é fetiche? É o desejo erótico por uma parte do corpo ou uma peça do vestuário. Então, às vezes, aquela pessoa tem fetiche por seios. E aí, ela gosta muito dos seios da pessoa que está com ela. Ela vai ficar, na hora da imaginação, focada no seio. Ou vendo ou imaginando. Então, depende muito do que estilinga o seu desejo, o que te leva para uma excitação elevada e um orgasmo. Eu não acho algo ruim, sabe? As pessoas falam muito dessa parte de, o fantasiar. Eu não vejo o fantasiar como algo ruim. E não é. Parabéns, Stephanie. Eu juro pra vocês. Não é mesmo. Eu acho tão gostoso, às vezes, quando eu vejo uma pessoa bonita. Eu falo pro meu namorado, nossa, que cara bonito, ou que mulher bonita. E ele fala, é verdade, bonita mesmo. E tá tudo bem. Só que eu acho que, às vezes, por exemplo, eu vejo um filme. Às vezes, aquele filme é estimulante pra mim, pra depois ir pro sexo. Sim. E as pessoas veem o fantasiar como algo feio ou que tá condenando. Poxa, a gente tem estímulos. Às vezes é uma palavra que uma pessoa te soltou, Claro. alguma coisa assim. A gente não sabe nem 10% do que passa na cabeça do nosso parceiro ou da nossa parceira. Isso, e a gente deve respeitar. Ontem também eu estava num podcast que foi um bafafá isso, que respeita ou não o que está passando na cabeça do outro. Na verdade, a gente precisa respeitar essa intimidade, essa privacidade, né? Se a outra pessoa quiser te contar, e se você quiser ouvir, e se isso tiver tudo bem entre o casal, não for da fight, Sim, né? sim. Ou às vezes o casal quer o fight para depois reconciliar, né? Mas enfim. Mas a gente tem direito à nossa privacidade, à nossa Sim. intimidade, mesmo tendo uma parceria fixa. Sim. Né? E eu Então acho a gente que quanto precisa mais a gente entender. pensa em sexo, Isso vamos- não quer dizer que você não né? deseja o seu parceiro, né? Isso não quer dizer que você não tem atração por ele, né? Então, até mesmo a gente que tem, eu, né, que vivo mais no meio liberal, em casas liberais, as pessoas acham que a gente vai buscar sexo com outras pessoas porque a gente não tem um sexo suficiente em casa, porque o marido não dá conta, ou porque o marido quer outra esposa, eu não sei. Não é um complemento, é um meio de entretenimento, de diversão. Pessoa
mais uma vez, no mundo adulto, cada pessoa tem o direito de se ver, né, na sua relação, estipular os seus jeitos de viver, né? Seja 2, seja 3, seja do jeito que quiser, né? Cada um pode se imaginar ali, né? E voltando aqui esse tema da imaginação, o quanto a imaginação é poderosa e realmente ela precisa ser livre. Eu também Porque acho. pertence a cada um. A gente tem uma individualidade. Antes da gente formar o par, a gente é um indivíduo. Né? Então, a gente precisa ter essa liberdade de mergulhar em si, ver o que faz sentido, o que não faz, o que gosta, o que não gosta. E mais uma coisa da imaginação erótica. Para a gente entrar nesse processo de sentir desejo, que é a resposta sexual, né, humana, sentir desejo, se excitar, ter o pico máximo da excitação, que é o orgasmo, e entrar numa fase de profundo relaxamento, que é a resolução, para a gente viver esse processo aí de resposta sexual, o estímulo erótico precisa chegar no nosso corpo. E ele chega como? Pelos órgãos de sentido, tato, olfato, visão, audição e paladar, e também pela imaginação. É lógico. Então, isso é aí que começa. Sabe o que toda importa a história pra mim, sexual. Laura? Não é o fantasiar, é o que você faz com essa fantasia. Aonde você vai com isso? Certíssima. Você vai trair a confiança, independente do combinado, né, que você tem, independente dos casais. O que você vai fazer com essa fantasia? Às vezes você vai chegar, vai se masturbar e acabou a fantasia ali. Entendeu? É isso mesmo. Isso pra mim importa muito mais do que o que tá passando na cabeça do meu parceiro ou o que ele tá pensando. Ah, olha, você que tá aí em casa que acha que teu parceiro ou tua parceira não pensa em outras coisas. E não deseja, né? Porque assim, o desejo, ele é uma coisa que surge, que a gente sente. O que a gente faz com o que a gente sente, que é o que define o nosso caráter, né? Tipo, você sentiu desejo por uma pessoa. E aí você tem um combinado com a sua parceria de que, ó, nós vivemos uma relação monogâmica exclusiva. Aí você decide avançar pro seu desejo, aí É isso de cada que... um. Aí Mas eu até vou te colocar mais uma pimenta aí, né? Às vezes você tem um combinado, eu não tô também fazendo defesa, não, de traições, né? Mas também a gente precisa parar de idealizar muito o mundo muito perfeito, que assim, não, eu combinei isso, vai ser isso até o fim, não necessariamente, né? Porque você pode ir ali na esquina, começar... Na esquina, você pode ir na padaria, né? E conhecer alguém que te encanta muito, que você se apaixone, que aí você vai quebrar o combinado, ou que você não vai mais querer estar naquela relação. Então, a gente precisa entender que nós somos falíveis, que a vida se transforma e que a cada dia a gente pode ter ali um acordo de parceria, mas essa parceria pode perder o sentido em algum momento da vida e aí você faz um novo acordo, né? Então a gente precisa começar cada vez mais, não só começar, a gente precisa sempre, né, se olhar e ver que assim, nada é permanente, perfeito, né? E permanente, né? A vida não é permanente. A gente vive essa palavra é filosófica, é profunda. A gente vive numa eterna impermanência. Sim. Né? Tudo, né? Então, ontem não é igual a hoje e amanhã será inédito. Então, é tudo impermanente. Né? A gente não precisa também acelerar demais as coisas, os processos, né? Fazer a fila andar que nem louco, né? Se a gente não quiser. Mas também parar de ficar nesse lugar que tudo tem que ser controlado. Ou que se torna uma culpa também, né? As pessoas acabam se culpando muito, Se culpando muito e que tudo está sob controle, ou que tem que ter tudo controlado. Não, a gente vai vivendo a vida como a gente pode. E a gente vai fazendo o que dá. Então, se a gente tem um contrato de uma relação monogâmica, que bom. E até onde dá para esse contrato seguir, né? Dá para seguir, não dá, tá tudo bem, não tá. Às vezes as coisas evoluem, às vezes traições acontecem, às vezes não acontecem. E uma outra coisa também, às vezes a gente fica muito interessado, a gente adora uma fofoca, né? Ser humano adora uma fofoca, né? Na vida do outro, né? Porque o outro faz assim, porque o outro faz assado, você tem que fazer assim. De novo, fica assim, apontando o dedo nas relações, e né? as pessoas ficam presas nisso, que nem a Tatá e o Cossielo terminaram. E as pessoas, a primeira coisa que falam, nossa, se eles terminaram, eu perdi, eu não acredito mais no amor. Por quê? Porque a gente vem construindo a perfeição na nossa
cabeça de, ai, não, aquele relacionamento não pode acabar. Eles são E perfeitos. a gente nem sabe o que passa na vida daquele casal. Claro, né? E então, assim, todos esses temas, traição, não traição, monogamia, novos jeitos de ser família, novos jeitos de ser casal ou trisal ou o que for, vai depender de cada pessoa. E aí, de novo, o mundo adulto tem o direito de escolher o que quer fazer com a própria vida. Na verdade, né, a gente, para viver um caminho do prazer, a gente precisa se encontrar ali com mais liberdade, né? E se permitir, né? Se permitir conhecer outras formas, né? Até a gente vive falando de a gente ter relações em formatos diferentes, né? Também acontece o oposto, de abrir um relacionamento e depois voltar para a monogamia, porque vê que faz mais sentido. Pode ser. Né? E também a gente não precisa ir para o lugar que todos têm que viver a mesma coisa. Sim. Então pode ser que tenha mesmo um casal que vive monogamicamente, sem traição, há 50, 60 anos. Pode, gente. Sim. Então a gente não tem que achar que tudo é assim ou assado. Ou que todo mundo é hétero ou todo mundo é gay. Ou que tudo é isso ou aquilo, né? Pode ser isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, né? É tudo ao mesmo tempo agora. Porque a gente tem aí milhões de jeitos de ser, milhões de possibilidades, e cada ser humano é único. Sim. Então, tudo pode, né? Desde que a gente tenha aí um bom senso, busque um equilíbrio, mas pensando que a gente erra também, cai, levanta, e isso é a vida, né? Bola pra frente. E bola pra frente. Olha, não poderíamos deixar de ter o quadro Meu Amigo Mandou Perguntar. Aê, vamos lá! Então aqui a gente teve algumas perguntinhas que eu achei muito legal. Uma aqui, como é que era? Qual que era, Bibi? Que a gente tinha falado que tava bem bacana. Minha mulher só aceita participar das fantasias quando ela está bêbada. Se tocar no assunto quando não tá, ela não vira. Tem pessoas que se soltam somente a partir da bebida? Tem, porque o álcool, ele baixa, né, a crítica, o julgamento, e às vezes a pessoa até bebe para ficar mais soltinha. Cada um é de um jeito, mas tem isso mesmo, isso pode acontecer. E depois, às vezes, pode vir um julgamento da própria pessoa. Nossa, fiz isso e... Pode também. Pode, né? Às vezes a pessoa faz de caso pensado, vou beber um pouquinho para ficar mais solta. Ou às vezes estava ali meio bêbada e topou um negócio que depois se arrepende. Tudo pode acontecer. É verdade. Vamos lá, agora um amigo aqui também, ó. Tenho vontade de beijar homens apenas quando eles estão pegando minha esposa. Fora desse contexto, não tenho vontade. Sou gay. E o conceito de homossexualidade também, ele é tão polêmico, né? Vamos lá, qual é o conceito de homossexualidade, né? De ser gay? É quando a pessoa sente desejo erótico por alguém do mesmo sexo. Então, se essa pessoa sente desejo erótico por alguém do mesmo sexo, ela é, sim, homossexual. Mas se ele tem a esposa e tem desejo por ela também, então porque talvez ela seja bissexual, né? Então quem sente desejo erótico por alguém do outro sexo é heterossexual. Sentir desejo erótico por pessoas de ambos os sexos... Independente do contexto. Não, sentir desejo erótico é como você se sente, né? Então a homo, hétero e bissexualidade, ela é definida por como a quem você direciona o seu desejo. Não importa se você tá na cama, na varanda, na onde que você tá, né? Para quem que você direciona? Para quem que você direciona o seu desejo? Sim. Mas hoje, por isso que eu tô dizendo que é polêmico, né? Porque tem pessoas que falam, não, eu só faço assim, em tal situação, assim. Mas você sente tesão nisso? Eu vou ser adiada de novo. Você sente desejo nisso? Eu já acho que é uma desculpa para não assumir algo que pode estar sentindo. Eu sinto um pouco isso, porque as pessoas que acham vai sofrer muito julgamento, né? Elas vai sofrer julgamento. Mas, né, no conceito, bissexualidade é quando você sente desejo erótico por pessoas de ambos os sexos. Então, se essa pessoa sente vontade de beijar alguém do mesmo sexo e também a pessoa, a parceira do outro sexo, ela é bissexual. Gostei. E aí? Mais uma. Existe alergia a sêmen? Existe. Às vezes a pessoa tem alergia a algum ingrediente ali do sêmen, tem alergia a ingredientes da camisinha, tem. E o pior que tem. Aí, e é como difícil perceber, isso, como né? perceber se porque tem. Vai coçar, vai incomodar, vai ficar ruim. Aí é bem difícil isso para os casais.
Mas, né, calma, né? Então, se tem um casal ali que tem essa dificuldade, né? Então, a mulher do par ali tá com essa dificuldade, procura a sua médica, o seu médico ginecologista e às vezes vai precisar incluir o parceiro também na ida ao médico e ver ali o que dá para fazer, né? Então, às vezes, não vai conseguir ter o contato com este sêmen, né? E candidias e corrimento seriam sinais de... Não necessariamente, pode ser que essa alergia apareça com coceira mesmo, mas assim, o corrimento, a candidíase e tudo isso é quando a gente tem uma alteração na região genital, né? Pode aparecer uma candidíase por conta disso e tal, mas não necessariamente que a candidíase é causada por uma alergia a sêmen, não, né? Mas pode ter uma candidíase a partir de uma alergia a isso. Qualquer coisa. Então, qual é a dica, né? Pra gente não ficar imaginando, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Qualquer coisa que tá coçando, ardendo, doendo, incomodando, dando um corrimento com mau cheiro ou com uma cor estranha, uma secreção dessa forma, aparecer uma ferida, uma verruga, um caroço estranho, qualquer coisa que aparecer na região dos genitais, médico. É um sinal. Pode ser sinal de uma infecção sexualmente transmissível, pode ser sinal de alguma alergia, de alguma coisa, mas tem tratamento. Tá. E se a gente não busca tratamento, essa coisa arada que acontece aumenta, abre portas para a gente se infectar com algo mais grave, como vírus de AIDS ou alguma coisa assim. Então, corre para o médico e isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Bibi, antes da gente ir para a próxima, só continuando no sêmen. Laura... Amo tomar leitinho na boca. Ai, meu Deus. Estou correndo algum perigo? Todos, né? A gente não pode, em tempos de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, a gente não pode, porque o sêmen, ele pode ser um grande transmissor de vírus, bactérias e do vírus da AIDS. Então, não, pare com esta prática. Pessoal, vamos no leitinho em outros lugares, aqui, que não seja lá embaixo e aqui em cima, fechado. E na verdade, vou além, viu? Deixa esse sêmen pra dentro da camisinha, pra lá, né? Ou pra outro lugar, né? Então, sexo oral sempre com camisinha também. Então, sexo oral com camisinha, essa questão tá cada vez mais grave. As pessoas têm, sim, tido HPV na garganta, né, na região da boca, da garganta, fruto de sexo oral sem proteção. E a gente já sabe que o HPV está relacionado a alguns cânceres, né? Então, câncer de garganta, câncer na região genital feminina e masculina, mas tudo isso tem a ver com HPV. E não é assim, o HPV imediatamente dá o câncer. Não, o HPV não tratado, né? Então, também para não sair, meu Deus, tô com HPV, tô com câncer. Não, o HPV não tratado dá câncer. Por isso, a gente tem que ir ao médico, fazer exames, mas a gente tem que evitar as práticas sexuais sem o uso de preservativo e evitar essa história aí de sêmen na garganta, blá, blá, isso não é legal. É muita exposição, né? Olha essa aqui. Prazer anal, se for uma mulher colocando o dedo nele, ele continua hétero. Se for homem colocando o dedo nele, ele é gay? Então, é de novo a mesma pergunta. Eu também acho. É a mesma coisa, né? Se é a mulher colocando no homem... A questão de ser gay ou não ser gay tem a ver com quem você vive o desejo e a prática sexual. Você pode colocar dedo em buraco que você quiser. Você curte fazer isso com alguém do mesmo sexo ou do outro sexo. Ou de ambos os sexos. Então, o homem que faz inversão com a própria esposa, ele continua hétero. Vamos lá. De novo. A gente está falando de uma prática sexual, né? Sim. Agora, e também a gente precisa tomar cuidado, porque não necessariamente, né? Pode ser que esse cara curta fazer inversão de papéis com a parceira dele, com a mulher dele, mas também curta ter relações com homens, né? Sim. Então, não dá pra gente isolar a coisa. O que essa pessoa curte? Né? Que práticas ela curte? E com quem ela curte essas práticas. Mas, em linhas gerais, se você curte práticas sexuais com alguém do outro sexo, você é heterossexual. Perfeito. Concordo também. Né? Essa é a definição. Eu acho que as pessoas enrolam muito. Enrolam muito, pra falar umas coisas uma que bobagem. são simples, gente. Enrola muito. Ou fica floreando demais, né? Pra tentar se proteger, porque é tabu, né? porque é difícil. É um e modo de proteção também, né? Às vezes é uma proteção. Mas assim, gente, é o que é. A vida é o que é, né? Pra fechar, eu acho que a gente tinha uma pergunta aqui dela.
protegida já. Já? Você é amiga? Me perguntaram, uma pergunta que eu faria pra você, né? Eu falei sobre o sexo oral. Desprotegido. Ótimo. A sexo oral sem proteção não é legal. A gente precisa usar. E quando fala em proteção, a gente pensa só no órgão do Não. homem, mas e o das da mulheres, mulher também. né? Ou antes a gente chamava de camisinha masculina. A gente ainda chama de camisinha masculina e camisinha feminina. Mas hoje a gente tem chamado também de preservativo ou camisinha externa, que é a que veste no homem, e preservativo ou camisinha interna, que é a que veste no órgão genital mulher. feminino, na vagina. Como é que funciona, né? A camisinha feminina, ela vai ser colocada no canal vaginal, mas vai ficar com uma bordinha para fora. E é nessa bordinha para fora que se faria, É né? tão feinho, Que ela fica 2 né? centímetros para fora. Não é nada, né? E que se faria o sexo oral ali com proteção. E lembrando, se for um casal heterossexual, não é para usar as duas ao mesmo tempo, né? Ou a masculina ou a feminina. A gente escolhe uma camisinha para usar. No brinquedo erótico, se a gente usar, vestir uma camisinha no brinquedo erótico e você for usar em um corpo, quando for usar no outro corpo, o correto é despreza essa, porque senão vira veículo também. Né? Então tem esse muita é o gente. jeito. Tem até uma pergunta que foi exatamente isso, uma última aqui, só pra gente. Que foi, Laura, ele enfiou lá atrás, pode enfiar na frente? De jeito nenhum. Não, calma. Não, pode, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se você teve a penetração anal, para ter a penetração vaginal, você tem que trocar a camisinha. E o inverso não. O inverso, não necessariamente. Tá. Então, se você teve primeiro a penetração vaginal e depois vai ter a anal, tudo bem. Por que que a anal você tem que trocar a camisinha? Porque o ânus, ele tem bactérias, né? Tem micro-organismos que habitam o ânus e que ali no ânus tá tudo certo. Mas se eles são transportados para a vagina, eles podem causar uma série de infecções e de complicações. Então, a gente não pode nem transportar com o brinquedo erótico, nem com o pênis, né? Nem com a camisinha, com nada. Então, fez penetração anal, tem que trocar a camisinha. Perfeito. Né? Tem que, então, e a penetração anal é das práticas sexuais a que oferece maior risco de transmissão de doenças, né? Porque ela causa pequenos cortezinhos que às vezes não são visíveis a olho nu, mas são portas de entrada gigante de vírus, bactérias, etc. Inclusive o vírus da AIDS. Então, por isso que eu tô falando sempre em penetração anal de camisinha. Né? Troca a camisinha e aí faz a penetração vaginal. E eu vou ter que perguntar uma última. Vai lá. O que você acha da frase, se Deus fez, é porque cabe? Frase polêmica, né? Mas nem tudo que cabe é prazeroso. Boa. Né? Boa. Então tem que ver o que cabe, o que é prazeroso, né? Receber. Já usa um lubrificante junto pra dar Já uma usa um lubrificante junto pra dar uma facilitada. É isso aí. Laura, olha, eu adorei. amei. Que bom. Também. Ficamos super felizes de te receber. Muito Acho obrigada. que, bom, é uma inspiração para muita gente. A maneira como você fala. Eu tenho certeza que eu vou ler seu livro agora e eu vou ter a mesma percepção. Que uma coisa que eu tenho muito aprecio por você é que você consegue falar com as pessoas de uma maneira leve. E é tão bom isso, porque hoje já tem um tabu tão grande com relação à sexualidade, o prazer, o sexo. E você consegue comunicar isso de uma maneira leve e incrível. Então, assim, é um prazer mesmo imenso te ter aqui no nosso podcast. E a gente sempre pede uma frase ou algo que você queira falar para os nossos ouvintes, olhando naquela câmera, qualquer dica que você queira dar ou algo que você leva para sua vida. E lógico, depois, como é que a gente pode comprar esse livro e tuas redes também. Tá bom. Então vamos lá. Primeira dica, né, pra vocês. Comprem o livro. Brincadeira. Vamos lá, Não, mas vamos lá. Primeira dica, né, ou a dica, né, daqui, a frase olhando para aqui, para quem tá assistindo, acho que a gente precisa ser mais livre para se perceber, para olhar para dentro de si e para viver o prazer da forma como sentir vontade, com aquela noção de respeito, né, aos próprios limites. Só ir até onde a prática não nos fere física, nem emocionalmente, nem fere a pessoa que está ao lado. Então a dica era essa, ser mais livre consigo, né, para mergulhar em si e escolher aí os seus caminhos para o prazer. Agora, o livro, que eu
tô lançando esse mês, que eu tô muito feliz, né, de fazer esse percurso. Vou lançar em alguns lugares. Dia 14 de novembro, eu vou lançar em São José do Rio Preto, na livraria Leitura do Shopping Iguatemi. E o ano que vem eu vou lançar no Rio, em Porto Alegre, em Recife e em Salvador. Ui! No início do ano. Vai ser um circuito. E outras cidades mais, né? E ele tá nas livrarias online e nas livrarias presenciais do Brasil todo. Então pode dar uma busca, né, em livrarias online, mas também chegou já em tudo quanto é livraria. Ai, adorei. Ó, antes de terminar, né, eu preciso falar que eu tietei desde quando começou, né? A Esté falou, né, de você falar com essa leveza e tal. Mas é muito bom a gente pontuar que você começou falando disso na televisão aberta, num momento em que ninguém ainda falava de sexualidade, não tinha uma mulher falando sobre isso, né, e levando toda essa leveza, o esclarecimento, a didática. Eu, como uma professora e que hoje trabalho com sexualidade, a sua didática é uma coisa que aproxima as pessoas. Então, assim, minha eterna admiração. Tô muito feliz de ter te recebido aqui. Muito obrigada. Então, você é uma inspiração para nós e para muita gente. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Quando eu comecei na TV, a gente tinha vindo de algumas pessoas falando, né? A gente já teve lá atrás algumas pessoas falando. A gente estava mesmo faltando, né, ali um programa. Naquele momento, entrei em 2007, estava mesmo faltando um programa que falasse sobre sexo. E fui muito feliz de ficar 15 anos lá na Globo, tirando dúvidas dos amigos, das amigas. E sabe o que é mais legal? Que até hoje os vídeos aparecem. Sim. Aparecem. Porque o assunto e as perguntas se mantêm. As perguntas são atuais, né? E eu fico trabalhando os conteúdos nas minhas redes ali, né? Até vou falar que é o Laura Muller Oficial, quem quiser seguir, enfim, comentar e tal. Eu fico trabalhando os conteúdos nas redes e as pessoas adoram que eu faça como no Altas Horas. Não tem jeito. Então, o que a gente faz o tempo todo no Instagram é abrir caixinha de dúvidas, porque as pessoas querem o clima Altas Horas, né? É verdade. Nas minhas redes. Então, o tempo todo eu faço, né, isso. a poder falar isso pra vocês, que é mais bacana. Assim. E aí eu fiz perguntas e respostas no livro por causa disso também, né? Perfeito. Porque as pessoas gostam e é um jeito de você lidar com um tema tão tabu com uma certa leveza. Com certeza. Bom, Laura, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, meninas. Tudo de bom no podcast de vocês, que eu acho que é um espaço muito importante para ver e rever tabus, conceitos e preconceitos. E tô muito feliz de ter vindo aqui fazer esse bate-papo com vocês. Muito eu agradeço muito. Bom, pessoal, que aula, hein? Que podcast incrível. Então, ó, toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo pra vocês. Já corre. Se tem alguma dúvida, minha amiga, tua mãe, tua tia mandou perguntar, deixa aqui nos comentários que a dona Laura vai responder, hein? Vamos lá. Então, Tchau, obrigada, gente. pessoal. Até a próxima.